O campo de Kurukshetra despertou sob o primeiro clarão da aurora, tingido por matizes de fogo e sangue que refletiam a tensão de séculos acumulados. Milhares de guerreiros alinhados sob as bandeiras de seus clãs formavam um oceano de aço, cavalos, elefantes e carros de guerra, prontos para a batalha que decidiria o destino de toda a Índia. O chão tremia com a marcha de milhões de pés, o ar ressoava com um toque de conchas, tambores e trombetas, anunciando que o tempo da decisão havia chegado. No centro do exército dos Pandavas, Arjuna contemplava o outro lado do campo, familiares, professores e amigos transformados em inimigos por um destino inexorável. Seu coração se apertava, incapaz de aceitar que teria de lutar contra aqueles que amava. Krishna, seu amigo, guia e condutor da carruagem, percebeu a hesitação que o dominava. Com voz serena e firme falou: Arjuna, o dever não é opcional. O Dharma exige ação, mesmo quando o coração se recusa. Enquanto as conchas soavam, o choque da guerra irrompeu. Flechas cortavam o ar como relâmpagos, rodas de carros rasgavam o solo e elefantes avançavam com passos que ecoavam como trovões. Cada golpe era medido e cada movimento uma dança entre vida e morte. Heróis como Bhishma, o patriarca invencível, desafiavam o tempo. Drona, mestre supremo da arte guerreira, observava com olhos que pareciam enxergar além do visível. A batalha se revelava como um palco de estratégias divinas. Armas encantadas, conhecidas por mantras e rituais, lançavam fogo e destruição. Flechas guiadas pela recitação de palavras sagradas atingiam alvos com precisão sobrenatural, enquanto defesas místicas protegiam os justos. Cada evento parecia cumprir antigas profecias, e sábios que observavam à distância murmuravam sobre o inevitável cumprimento do destino. No coração da batalha, Arjuna vassalava, e Krishna revelou a essência da Bhagavad Gita. A guerra exterior refletia a guerra interior. Não tema enfrentar aqueles que devem ser enfrentados. O corpo perece, mas a alma é eterna. Faça seu dever sem apego ao resultado. Palavras que penetravam como lâminas suaves, conectando cada guerreiro à eternidade. Lembrando que a coragem é inseparável da consciência. O primeiro dia se desenrolou entre avanços e recuos, duelos heróicos e estratégias complexas. Guerreiros caíam, mas a chama da determinação permanecia acesa. Exércitos inteiros se chocavam, nuvens de poeira e fumaça subiam ao céu, misturando-se ao brilho dourado de flechas incendiárias. A terra tremia sob o peso das carruagens, e o som das conchas e trombetas formava uma sinfonia que anunciava a magnitude da guerra. Enquanto o sol se punha, o campo de batalha parecia transformar-se em um reino entre o humano e o divino. Cada golpe, cada decisão, cada morte carregava o eco da justiça e do destino. O cenário era de beleza terrível e grandiosidade sublime. A guerra de Kurukshetra não era apenas física, mas uma manifestação do Dharma, da coragem e da verdade, mostrando que a história de um povo se escreve com sangue, sacrifício e sabedoria. E assim, enquanto as estrelas surgiam no céu, o primeiro bloco da guerra se encerrava, prenunciando dias ainda mais intensos. Duelos que entrariam para a eternidade e o surgimento de heróis cuja memória atravessaria os séculos. O segundo dia de batalha amanheceu com o céu tingido de laranja e cinza, reflexo da fúria acumulada dos exércitos. O solo de Kurukshetra estava marcado por pegadas de cavalos e elefantes, poças de lama e sangue, e o ar carregava o cheiro metálico da guerra. Agora os líderes de ambos os lados se lançavam em confrontos diretos, transformando o campo em um palco onde a coragem e o destino se entrelaçavam. Bhishma, o patriarca invencível dos Kauravas, avançava com seus guerreiros, cada passo ecoando como trovões. Flechas chamejantes rasgavam o ar, lançadas de carruagens que pareciam pequenas fortalezas sobre rodas. Drona, mestre de armas e estratégia, comandava o exército com precisão divina, movendo unidades como se o campo fosse um tabuleiro de xadrez gigante. Cada decisão de Drona era estudada para infligir o máximo de impacto sem desperdiçar forças valiosas, e cada movimento seu inspirava tanto respeito quanto temor. Arjuna, instruído por Krishna, enfrentava agora seus primeiros grandes duelos contra o poderoso Karna, conhecido por sua habilidade incomparável e lealdade inabalável aos Kauravas. O campo se transformou em um espetáculo de destreza e concentração. Flechas colidiam no ar, criando faíscas, enquanto ambos os guerreiros demonstravam maestria em técnicas ancestrais, cada golpe e defesa carregando a energia de séculos de tradição. Naves descritas nos textos como vimanas, carruagens de luz que rasgavam o céu, surgiam em momentos críticos. Algumas disparavam armas que pareciam cometas flamejantes, enquanto outras transportavam guerreiros de elite para pontos estratégicos do campo. Esses elementos acrescentavam à batalha uma aura quase sobrenatural, confundindo inimigos e inspirando aliados. Enquanto isso,
A Bhagavad Gita continuava a guiar Arjuna. Krishna lembrava que o verdadeiro guerreiro não luta por ódio ou ganância, mas pelo cumprimento do Dharma. Arjuna se via diante de dilemas morais profundos, pois cada golpe certeiro significava a queda de alguém que ele conhecia, alguém cuja vida ele respeitava. O conflito entre dever e emoção tornava a batalha ainda mais intensa, e cada decisão sua moldava não apenas o resultado da guerra, mas a própria essência do destino. No centro do campo, duelos históricos se desenrolavam. Bhima enfrentava Duryodhana, suas massas colidindo com um estrondo que fazia o chão tremer. Nakula e Sahadeva demonstravam precisão e rapidez sobre seus cavalos, atacando estrategicamente unidades adversárias. Abhimanyu, jovem e corajoso, penetrava formações inimigas com destreza que encantava observadores e aterrorizava inimigos. O segundo dia trouxe ainda o uso de armas extraordinárias, descritas como divinas, flechas que se multiplicavam ao atingir o alvo, lanças que retornavam como se tivessem consciência própria, e escudos que absorviam ataques com o poder de mantras sagrados. Cada intervenção parecia orquestrada por forças maiores, e o campo de batalha Embra Mortal assumia uma dimensão quase mítica. Com o passar das horas, exércitos recuavam e avançavam em ondas intermináveis. Cada queda era sentida como uma vibração que percorria toda Kurukshetra. A estratégia se misturava com coragem, e a narrativa da guerra começava a se inscrever nos corações e mentes de todos os envolvidos. O segundo dia encerrava-se, mas a tensão permanecia, e a promessa de que heróis e vilões se enfrentariam em confrontos ainda mais intensos pairava sobre o campo como uma sombra inevitável, enquanto o sol desaparecia no horizonte. O cenário lembrava um épico pintado por deuses, nuvens tingidas de vermelho, árvores marcadas pela batalha, carruagens danificadas e guerreiros exaustos, porém determinados. Cada alma presente sabia que a guerra de Kurukshetra não seria apenas lembrada como um conflito físico, mas como a manifestação viva do Dharma, da coragem e do destino. O terceiro dia de batalha amanheceu com uma calma enganosa. O campo de Kurukshetra, marcado pelos confrontos dos dias anteriores, estava coberto de poeira, fumaça e o eco distante de trombetas e conchas. Mas logo o silêncio se rompeu com o rugido dos exércitos, e a guerra retomou sua fúria, mais intensa e imprevisível. Agora, os heróis começavam a mostrar suas verdadeiras habilidades, e o destino de muitos começava a se revelar. Arjuna, conduzido por Krishna, enfrentava uma sucessão de guerreiros formidáveis. Cada flecha lançada era calculada com precisão divina. Cada movimento de sua carruagem refletia o conhecimento profundo das artes marciais e do Dharma. Karna, seu adversário de poder incomparável, avançava com coragem e maestria, bloqueando ataques e criando aberturas que testavam a habilidade e a moral de Arjuna. O duelo entre os dois não era apenas físico, mas simbólico, a luta entre destino e escolha, entre dever e emoção. Enquanto isso, Bhishma liderava formações estratégicas, quase invencíveis, que avançavam como muralhas humanas. Flechas e lanças chamejantes cortavam o ar, lançadas de carros de guerra que brilhavam com inscrições sagradas. Cada batalha individual se transformava em uma coreografia de estratégia e poder. Drona, mestre de todos os guerreiros, utilizava manobras precisas para desgastar o inimigo, protegendo aliados e garantindo que cada passo fosse parte de um plano maior. O terceiro dia trouxe o uso de armas ainda mais extraordinárias. Flechas que se multiplicavam e buscavam múltiplos alvos, lanças que retornavam após atingirem um inimigo, e escudos encantados que absorviam energia e protegiam os mais justos. Essas manifestações, descritas como o poder divino, transformavam o campo em um cenário surreal, onde cada guerreiro se movia entre mortalidade e mito. Momentos críticos surgiam com frequência. Abhimanyu, ainda jovem, penetrava nas formações inimigas com coragem inabalável, enfrentando guerreiros experientes. Cada movimento seu inspirava aliados e desafiava inimigos. Bhima, com força descomunal, avançava contra Duryodhana, e o choque de suas armas ecoava por toda Kurukshetra, fazendo o chão tremer como se a própria terra protestasse contra a destruição iminente. Neste contexto, a Bhagavad Gita continuava a guiar Arjuna. Krishna lembrava que o verdadeiro guerreiro não deve hesitar diante do dever, mesmo quando confronta amigos e familiares. A luta externa refletia o conflito interno, e cada escolha era um reflexo da alma e da consciência. Arjuna absorvia cada palavra, cada ensinamento, aplicando-os não apenas na batalha, mas em sua compreensão do Dharma e da justiça. Enquanto os exércitos avançavam e recuavam, os céus se enchiam de carros e naves descritas como vimanas, rasgando o horizonte com luz e velocidade sobrenatural. Alguns lançavam armas flamejantes, outros transportavam guerreiros para pontos estratégicos do campo. O efeito era quase místico,
confundindo inimigos e elevando o moral dos aliados. O terceiro dia revelou também a fragilidade humana diante do poder divino. Guerreiros caíam, mas o espírito permanecia. Cada ação tinha repercussões que iam além do físico. A coragem, o dever e a estratégia se entrelaçavam em um tecido invisível que moldava o destino da guerra. As perdas eram sentidas profundamente, mas a determinação de cumprir o Dharma permanecia inabalável. Quando o sol começou a se pôr, o campo de batalha estava marcado por destruição, coragem e heroísmo. Cada canto de Kurukshetra guardava histórias de sacrifício e glória. E o eco das batalhas passadas parecia mesclar-se com as profecias do futuro. O terceiro dia encerrava-se com a certeza de que a guerra ainda reservava confrontos mais decisivos, duelos mais épicos e lições eternas que seriam lembradas por gerações. O quarto dia de batalha amanheceu sob um céu pesado, carregado de nuvens que refletiam o peso de um conflito que parecia atravessar os séculos. Kurukshetra, já marcada por dias de sangue, poeira e choro, agora se tornava palco de confrontos decisivos. O terreno ressoava com o troar de elefantes, o estampido de rodas de carro e o choque metálico de armas divinas. Cada passo, cada manobra, cada decisão carregava o eco do destino. Bhishma, ainda invencível, avançava com precisão estratégica, protegendo as forças Kauravas e atacando com ferocidade calculada. Drona coordenava formações complexas utilizando jovens guerreiros e veteranos em duplas, trios e unidades especializadas. Como se cada movimento fosse parte de um plano invisível e imutável. Os Pandavas, guiados por Krishna, reagiam com disciplina e coragem, equilibrando moral e tática, enfrentando perdas e aproveitando oportunidades que surgiam como flashes no campo de batalha. Abhimanyu, jovem e destemido, continuava a penetrar nas linhas inimigas, desafiando o que parecia impossível. Cada ataque seu inspirava aliados e semeava temor nos corações inimigos. Bhima, imenso e imparável, confrontava Duryodhana com força titânica. O impacto de suas armas ressoava por todo o campo, levantando poeira e lembrando a todos que o poder humano, quando aliado ao Dharma, podia desafiar até mesmo os guerreiros mais experientes. Nesse dia, a Bhagavad Gita se revelava novamente como guia e consolo para Arjuna. Krishna explicava que o guerreiro deve agir sem apego aos frutos da ação, mantendo o foco no dever e na justiça. Cada instrução divina era aplicada com precisão em combate, transformando Arjuna não apenas em um guerreiro, mas em símbolo de coragem, moral e disciplina. Armas extraordinárias continuavam a surgir. Flechas que rasgavam múltiplos inimigos, lanças que retornavam e escudos que absorviam ataques com mantras sagrados. Vimanas cruzavam o céu, iluminando o campo com um brilho sobrenatural, lançando guerreiros e armas em posições estratégicas, confundindo adversários e elevando o moral de aliados. Cada intervenção parecia orquestrada por forças superiores, mesclando o humano e o divino em uma dança de guerra épica. O quarto dia marcou também mortes significativas. Guerreiros lendários caíam, deixando espaço para novos heróis emergirem. Cada perda era sentida não apenas pelo exército, mas pelo equilíbrio da batalha e pelas profecias que começavam a se cumprir. A destruição era terrível, mas necessária. Cada ação carregava consequências eternas. Enquanto o sol mergulhava no horizonte, o campo de Kurukshetra parecia transformar-se em um cenário mítico. Nuvens tingidas de vermelho com carros e flechas danificados, muitos guerreiros exaustos, mas determinados. O quarto dia encerrava-se com a certeza de que a guerra chegaria a um clímax inevitável, onde decisões e confrontos moldariam não apenas o destino dos Pandavas e Kauravas, mas a própria história da humanidade. O eco dos tambores, conchas e trombetas misturava-se ao sussurro do vento entre corpos, carruagens e cavalos caídos, criando uma sinfonia de destruição e glória que gravaria Kurukshetra na memória de todos os tempos. A batalha ainda não havia terminado, mas os sinais do fim se aproximavam. Heróis seriam testados ao limite, estratégias se tornariam decisivas e o Dharma imutável guiaria aqueles que lutavam pelo que era certo. O quinto dia da guerra amanheceu com um silêncio carregado, como se a própria terra contivesse a respiração. O campo de Kurukshetra, marcado por dias de combate incessante, estava coberto de cicatrizes profundas, carruagens destruídas, poças de sangue, cavalos caídos e guerreiros exaustos. Mas a batalha ainda não havia atingido seu ápice, e o destino aguardava suas últimas decisões. Bhishma, o patriarca invencível, continuava a guiar os Kauravas, liderando ofensivas precisas e coordenadas, desafiando a mortalidade com habilidade e experiência. Cada flecha que lançava parecia carregar a força de gerações, e cada defesa protegia aliados e testava inimigos. Entretanto, a intensidade da batalha já começava a desgastar até os maiores heróis.
e o campo se transformava em um palco de provas finais de coragem e estratégia. Arjuna, cada vez mais consciente da Bhagavad Gita, avançava com determinação renovada. Cada decisão sua refletia não apenas a habilidade marcial, mas a compreensão profunda do Dharma. Krishna permanecia ao seu lado, conduzindo a carruagem e oferecendo orientação divina, lembrando que a vitória verdadeira pertence àqueles que cumprem seu dever com coragem, sem apego ao resultado. Os duelos finais se intensificavam. Karna enfrentava Arjuna em confrontos que pareciam eternos, onde cada flecha lançada e cada manobra de carruagem carregava o peso do destino. Bhima e Duryodhana travavam batalhas titânicas, enquanto guerreiros jovens e experientes encontravam seu lugar na narrativa da guerra, transformando cada ação em história e lenda. Vimanas e armas divinas continuavam a surgir, adicionando dimensão sobrenatural ao conflito. Flechas flamejantes cruzavam o céu, lanças retornavam como se possuíssem vontade própria, e escudos encantados protegiam os que eram guiados pelo Dharma. Cada intervenção lembrava que a guerra não era apenas humana, mas uma manifestação do equilíbrio cósmico entre justiça, dever e poder divino. O clímax se aproximava quando heróis caíam e a estratégia se tornava decisiva. Abhimanyu lutava com bravura, mas o peso da batalha testava todos os limites da juventude e da habilidade. Bhishma finalmente sucumbia às estratégias combinadas de Arjuna e Shikhandi, cumprindo as profecias e abrindo caminho para a virada definitiva. Cada morte, cada vitória, cada avanço tornava-se parte do épico que se inscreveria na memória da humanidade. Ao final, os Pandavas prevaleceram, mas o custo foi imenso. O campo de Kurukshetra estava marcado pelo sacrifício de milhares, e a vitória trouxe tanto glória quanto luto. O Dharma havia sido restaurado, mas a guerra deixava lições profundas sobre dever, coragem e a fragilidade da vida. O silêncio que sucedeu à batalha era quase sagrado. O vento levava consigo o eco das armas, os gemidos dos sobreviventes e a lembrança de que a história se constrói através de sacrifícios e escolhas firmes. Enquanto o sol se punha, tingindo o horizonte de vermelho e dourado, os sobreviventes contemplavam o campo, conscientes de que haviam participado de um evento que transcenderia o tempo. Arjuna, Bhima, Yudhishthira e os demais Pandavas entendiam que a guerra não era apenas física, mas uma prova da alma, da fé e da justiça. Krishna, sereno e sábio, permanecia ao lado de seu amigo, lembrando que o Dharma não é conquistado pela força, mas pelo equilíbrio entre dever, coragem e discernimento. E assim, a guerra de Kurukshetra chegava ao fim. O capítulo encerrava-se não apenas como um relato de batalhas, mas como um testemunho da coragem do dever e da intervenção divina. Uma epopeia eterna, gravada na consciência da humanidade, pronta para inspirar gerações que viriam muito depois de seu término. O épico não era apenas sobre a vitória ou derrota, era sobre a compreensão de que o Dharma, a moral e o espírito humano moldam o mundo mais profundamente que qualquer arma ou exército. Se você chegou até o fim desta batalha comigo, deixe seu like, comente e se inscreva. Muito obrigado por chegar até aqui.